Olá, minha malta, tudo bem com vocês? Sexta-feira, sextou, 21 de maio, isso. Opa, chegando próximo do jogo Vasco e Botafogo. Então, mas eu não vou trazer hoje, nesse momento agora o vídeo não é sobre Vasco e Botafogo, como vocês estão vendo aí. São duas matérias. Um, Alex Evangelista, o outro vai ser do Serrafiori. Então, ontem à noite o Vasco anunciou a contratação desse jogador meio-campista, gosta muito de jogar ali pelo meio, mais centralizado, entendeu? É um jogador que gosta muito do um contra um, tá o famoso X1, né? Então eu vou falar tudo sobre esse jogador, por onde ele passou, por que não está dando tão certo no Internacional, vou explicar tudo isso. E do Evangelista também a situação, gente. Lembra daquele processo contra o Campelo, que ele venceu e o Vasco tinha um prazo para entregar o famoso aparelho, o tal aparelho? Então, fui atrás do Alex Evangelista para saber em que pé está essa situação e ele, numa exclusividade com a gente aqui, deu uma resposta aqui e a gente vai trazer para vocês, tá bom, meus amigos? Então, mas antes de tudo, dá uma olhadinha aqui embaixo, nossa parceria com a Netshoes. Então, você querendo comprar alguma coisa do Vasco ou outros produtos que tem aqui embaixo, mochila, tênis, camisas de seleção do mundo todo, tem aqui embaixo. Corre aqui embaixo, já tem os agasalhos novos, o famoso quebra-vento, o corta-vento. Então, tem preto, tem branco, tem o agasalho, o tradicional da capa do Vasco. Querendo, dá um pulo aqui embaixo. Então, você vai poder comprar com desconto e também ajudar o canal do Portuga e ajudar o seu bolso. Tá bom, meus amigos? Então, vamos lá, roda a vinheta. Vamos lá, minha malta. Então, mas antes de tudo, se inscreva no canal, dá uma moral aí, vai. O canal tá crescendo, faltam menos de 500 agora para o próximo sorteio. Para os inscritos, você que está assistindo aí, tem uma chance de ganhar uma camisa do Vasco. Território todo nacional será enviado pela Netshoes para sua casa com frete grátis. É só você se inscrever, não paga nada. Se inscreva aqui embaixo, tá vendo o botãozinho? E ativa o sininho, porque de repente pode você ser chamado para uma live, para assistir a live com Portuga. De repente tem sorteios na live, você vai poder participar. Então fique esperto, não vai dar mole, né? Se inscreva no canal, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre Alex Evangelista. Antes de tudo, já vou deixar aqui em cima um card falando todo sobre essa matéria, que eu fiz um vídeo explicando sobre o Alex Evangelista versus Campelo, entendeu? Então vai lá tudo explicado lá, mais ou menos é um processo de formação que o Campelo, quando assumiu, falou que o Evangelista tinha pego um aparelho do Vasco, que não era do Evangelista, que era do Vasco, que ele tinha meio que... Entendeu? Então, Alex Evangelista foi atrás, correu, provou. Tá tudo sendo explicado aqui no card, aqui em cima. Aqui é algum lugar aqui, o card vai aparecer. Então, veja e você vai entender tudo. Quem não sabe ainda da situação, do caso todo, desse imbróglio todo, Alex Evangelista e Campelo, dá uma olhada nesse vídeo aí. Então é o seguinte, eu fui lá atrás do Alex Evangelista, ontem na live com o Russo. No final da live já estava eu e o Russo, veio alguém falando alguma coisa sobre Alex Evangelista. Opa, como é que ficou a situação do Alex Evangelista do aparelho? Que o Vasco tinha que devolver o aparelho. E se não devolver esse aparelho num prazo que a justiça tinha dado, ia começar a contar multas diárias de R$ 100. Eu falei, pô, ninguém falou nisso, tá parado, vou lá. Entrei em contato com o Alex Evangelista, ele me mandou o seguinte áudio. Vou botar aí. Bom, o primeiro fato foi que eu recorri à justiça para ser reparado uma mentira, né? Uma mentira de que eu havia subtraído equipamentos do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ao mesmo tempo, eu acreditava na justiça, né? Que não tem como provar o contrário. E apesar de ser um ônus de quem acusa, ou seja, o acusador tem que provar que eu roubei,
eu não me fiz prevalecer dos direitos que eu tenho na justiça de ficar esperando ele provar. Tanto quanto ele não provou e nunca vai conseguir provar, porque é uma coisa impossível de ser provada, porque não houve, você não prova o que não acontece, não existe, eu fiz também a demonstração de boa-fé, apresentando toda a documentação, provando que havia naquele caso um interesse muito grande em me difamar diante de uma mentira tão absurda, tão estapafúrdia, que eu tinha subtraído R$ 500 mil de equipamentos. Tal como disse que eu não entreguei um relatório de fisiologia, sendo que esse relatório foi entregue na minha casa num jantar que eu fiz especial para a comissão técnica nova, inclusive para o departamento médico novo, junto com o vice-presidente médico novo na época, Dr. Celso Monteiro. Provei também que eu entreguei uma vez que ele tinha dito isso publicamente, que eu saí de lá e deixei tudo na mão. Depois, o terceiro ponto foi um equipamento meu que ficou lá, um equipamento equivalente hoje a R$ 50 mil. Eu deixei o equipamento lá, e esse equipamento ele não quis me devolver, uma vez que esse equipamento era meu, todo ele comprovado, com uma declaratória em cartório, com tudo certinho, mais uma vez, é meu equipamento, mas agora eu emprestei para o Vasco, não emprestei para ele, né? Então, agora o clube me pediu um tempo, meu advogado fez um acordo com eles lá de ficar o equipamento até dezembro, uma vez que senão eu pudesse prejudicar os trabalhos que estavam sendo usados com esse equipamento e atrapalhar, interromper, e eu não faria isso de forma alguma, até porque o torcedor vascaíno tem que entender, eu sou tão torcedor quanto todos eles, aqueles que vão lá e depositam Pix, que fazem sócio torcedor, que pagam, que querem ajudar, também eu faço a minha contribuição. Então eu não faço para poder aparecer, eu faço porque eu quero ajudar e acho que vale a pena, uma vez que eles vão se responsabilizar pelo equipamento e que seja feito um bom uso, que os nossos jogadores melhorem se realmente utilizarem o equipamento. É só isso. O equipamento está lá, me será devolvido no final do ano, porque eu podia ir lá buscar agora o equipamento, mas o meu advogado e eu resolvemos deixar o equipamento lá em virtude de colaborar com os trabalhos do Vasco. Então, meus amigos, ouviram? Entenderam o que aconteceu? Então é o seguinte, o aparelho está em São Januário, tá no Vasco, deve estar lá no CT, né? Na verdade, deve estar no CT, onde eles fazem toda a preparação agora. Então, o Vasco tá com o Vasco e com uma coisa assim que a gente pode dizer, grandeza. Alex Evangelista cedeu ao Vasco de graça até dezembro, para não atrapalhar toda a preparação do Vasco e tudo. E vocês viram aí que fez porque é Vasco. Fez porque o time que ele ama é o Vasco. E aí vem agora uma situação que eu acho que todos deveriam aprender com isso. Não só quem está dentro ou quem está fora, todos que estão aí em volta do poder pelo Vasco, olha o exemplo que o Evangelista está dando. Isso significa que ele tirou aquela roupa do orgulho. O orgulho besta de não querer a ajuda do próximo, de não querer receber a ajuda que precisa. Isso é um recado para a gestão atual. Por que não fazer o mesmo? Olha o exemplo do Evangelista. E segundo, seria tão bonito se a Vasco TV tivesse dado essa notícia e não eu. Eu não precisava estar dando essa notícia. Quem tinha que estar dando essa notícia era o Vasco TV. E agradecer por isso. E vou dizer mais. Não foi o Alex Evangelista que veio no meu canal. Eu fui atrás do Alex Evangelista, está tudo gravado aqui, ó. No Zap. Fui eu que fui abordar. Porque em nenhum momento ele saiu falando para a imprensa e nada desse ato de bondade. Fica um recado para essa diretoria que o orgulho não vai levar a nada. Veja o exemplo do Alex Evangelista. Então eu acho que está na hora das coisas começarem a mudar. Que eu acho que todos têm que brigar pelo Vasco. E não para arrancar o Vasco de um e do outro. Todos juntos vão realmente trazer um Vasco gigante, grande e bem forte. É isso que a gente espera. Então, fica o recado dado aqui para todo mundo. Agora vamos para a surpresa, né, da noite, Martim Serrafiore. Meus amigos,
jogador do Internacional que a última temporada passou pelo Curitiba. Vocês vão lembrar dele, gente. Você que tá aí, pô, Sarrafiori, quem é Sarrafiori? É aquele jogador que se envolveu naquela cotovelada do Henrique em São Januário, que o Vasco estava precisando ali, no mínimo, de um empate. O Vasco perdeu esse jogo de 1-0. Se tivesse empatado esse jogo, o Vasco tinha escapado da degola. Olha essa situação, que como é que foi complicado. E é ele que foi envolvido. A cotovelada do Henrique foi no rosto do Sarrafiori. Então isso aí é uma curiosidade que tem essa ligação já com o Vasco, o Sarrafiori, infelizmente. Mas vamos lá. Por que ele estava no Curitiba? Por que ele saiu do Inter? Fui atrás das informações, né? O Martins Sarrafiori tem 23 anos, é argentino, vai ser companheiro agora do Cano, vai trocar o lugar com o Benítez, agora vai ser mais um parceiro aí, vai fazer aquela trinca ali, o Gallardo, paraguaio, o Cano, argentino, e agora o Sarrafiori, argentino, vai fechar aquela trinca novamente ali, dos parceiros. Ele foi contratado, quer dizer, não foi nem contratado, né? Ele foi retirado do Huracan, ele era da categoria de base, foi parar na FIFA, foi um imbróglio danado e acabou indo de graça pro Internacional. Fez lá uma parte lá da temporada dele, eu vou botar aí na tela para vocês aí, tá aí 60 jogos, 7 gols como profissional. As suas temporadas, né? Huracan, 2016 até 2018, que é a categoria de base. 2018 chegou, fez uma partida, deve ter chegado já no final do ano. 2019 foi aonde ele teve uma sequência maior de jogos, 35 jogos e 6 gols. Em 2020, metade já da temporada, deve ter sido o Campeonato Gaúcho, fez 8 jogos sem nenhum gol. E no Curitiba fez 16 partidas e um gol contra o São Paulo. Então, meus amigos, vamos lá. A situação dele no Internacional. Fui procurar alguns canais de YouTube colorados. E a situação é, muitos gostam, alguns odeiam. Não vou dizer a palavra odiar, que é muito forte. Não gostam. Então, assim, o que eu vi mais de reclamação desse jogador, preguiçoso e que não se esforça nos treinamentos. Isso que foi relatado por eles. Mas muitos dizem que é um jogador habilidoso, que tem a característica de puxar, vir pela direita e puxar para a esquerda para vir bater. É um jogador que vai para o embate, gosta do 1 contra 1, entendeu? Parte para cima, não tem medo, jogador que joga para frente, tem habilidade, entendeu? É novo, não tem histórico de contusão, isso é muito importante para essa equipe que está sendo montada do Vasco. Então, assim, não dá para cravar que vai ser bater, tipo, fez certo o Vasco. Não tem como eu bater esse martelo e carimbar, dando o carimbo de, opa, ok, o Vasco fez certo contratar esse cara. Não tem como fazer isso. Então, assim, é mais uma aposta. Vamos lá. Ele saiu, ele passou, os técnicos passaram com ele, foi Odair, o Zé Ricardo, conhecido já do Vasco, e o Kudê. Nenhum dos três conseguiram fazer esse rapaz realmente jogar o futebol que ele tanto achava que ia jogar no Inter, né? Infelizmente. Mas, ele foi transferido para o Curitiba, também lá no Curitiba eu fui correr atrás de informações, parece que ele caiu na graça do torcedor, apesar de um gol só, mas parece que jogou bem a temporada, mesmo o Curitiba tendo caído, mas não é culpa de um jogador, né? É todo um conjunto. No Curitiba parece que fez um bom trabalho. Eu vi torcedores do Curitiba dizendo que precisava renovar com ele, deixar ele mais um tempo no Curitiba, que ele era uma peça importante para tentar levantar o Curitiba de novo para a Série A, mas acabou não dando certo e ele voltou para o Inter. E no Inter não ia ser aproveitado mesmo, já estava virando já uma pedra lá, uma situação complicada para eles, que eles tinham que liberar esse jogador. Ele foi... o Avaí procurou ele, o primeiro clube que procurou ele foi o Avaí, mas não tinha dinheiro para o salário. O salário dele é um pouco mais alto, então não tinha como fechar o orçamento do Avaí com esse jogador. O Fortaleza, o Inter ofereceu
mas o Fortaleza não quis, não deu sequência ao projeto do Sarrafiori no Fortaleza. Então não aceitou, não viu com bons olhos esse jogador lá. A Ponte Preta até sondou, mas também por causa de grana também não fechou o contrato com o Sarrafiori. O CRB também entrou na parada também, estava tudo certo já, o CRB ia bancar o salário, mas o jogador que não quis ir para lá, para jogar em Maceió. Então ficou com ele aquela situação, aquele embrólio todo no Internacional, o que faz, o que não vai fazer, tem um jogador que não vai ser, ele não foi inscrito no campeonato da Libertadores, não estava inscrito em lugar nenhum, não ia ser aproveitado, ia ficar de canto treinando. Realmente o Inter não vê esse jogador como alguma situação no momento para o planejamento do Inter. Então agora o Vasco, com o Pássaro, achou melhor trazer esse jogador. Certamente o Pássaro, lembrando que esse jogador, ele foi contratado na época pelo Inter, quem era o gestor de futebol lá era o Rodrigo Caetano, é isso mesmo que trabalhou no Vasco. E o Rodrigo Caetano e o Pássaro têm uma certa amizade. Certamente o Pássaro deve ter entrado em contato com o Rodrigo Caetano, batido uma ficha melhor sobre esse jogador. Então, meus amigos, essa é a situação desse jogador que está chegando ao Vasco, chegando por empréstimo, e a gente não sabe ainda qual é a situação desse empréstimo. Certamente eu acho que não deve ter passe fixado. Se o Vasco gostar desse jogador, vai lá e compra. Não sei ainda, mas eu desconfio que não. Ah, e lembrando, esse Sarrafiori é o mesmo que vocês vão lembrar. Vou botar as imagens aqui, as fotos. Ele pegou um pênalti ano passado contra o Fortaleza. O Wellington Paulista bateu um pênalti e ele salvou esse pênalti. Então, assim, também tem essa característica. Será que conseguimos um jogador polivalente? Esse jogador polivalente que o Pássaro estava falando. Então, tem esse dado aí também. Então, tá as cenas, as imagens aí. Ele pegou contra o Fortaleza no jogo que o Wellington Paulista perdeu o pênalti em cima desse jogador aí, Sarrafiori, que foi pro gol e salvou o pênalti aí. E agora é só aguardar o que vai ser desse jogador. Gente, é aquela situação. Todos esses jogadores que estão chegando no Vasco são apostas. A gente não pode cravar, não é um jogador assim tipo, como eu falo sempre, CR7. Pô, a gente tem 99,9% de chance de ter um baita jogador que vai resolver o problema do Vasco. É o Messi? Porra, 99,9% tem um jogador que vai resolver o problema. Não é jogador com esse perfil que está chegando no Vasco. São jogadores que a gente tem assim, será que vai dar certo? Por que não deu certo no Inter? Será que vai, não dando certo no Inter, vai dar certo no Vasco? Então sempre vai ter aquela interrogação. A gente tem que aguardar, gente. Não adianta se precipitar. Porque nós já vimos aí, o futebol cansou de mostrar jogadores que jogam num clube e não jogam no outro. Trago sempre um exemplo muito forte que a gente tem conhecimento, que é o Anderson Martins. No Vasco, joga de terno, quando sai do Vasco, bota o pijama e não joga. Vocês lembram disso? São Paulo, Bahia e não joga. Quando chega no Vasco, o cara bota o terno e joga o melhor do futebol. Vai entender isso. Como é que dá para... De repente, essa é a situação desse jogador. Chega no Vasco, se encontra. Entendeu? Tá ali o Cano, de repente o Cano vai ser um bom amigo para ele. De repente o Cabo tem um pouco mais de paciência, dá um pouco mais de sequência para esse jogador. Então, tem que aguardar, gente. Eu não vou me precipitar. Vocês me conhecem, sabem disso. Tem muitos brincaram. Tu ganha o Carlinhos. Não, eu tenho que dar tempo. E realmente o tempo mostrou que ele não é um jogador. Não é esse jogador todo. Tanto é que, graças a Deus, está indo embora. É menos uma pedra no Vasco. Não deu. Mas eu não vou crucificar antes de vestir a camisa ou depois de 2, 3 partidas. Tem que ter uma sequência. Qualquer profissional merece ter uma sequência. Qualquer um. Então você não pode cravar se o jogador é bom ou ruim sem jogar ou com 2, 3 partidas. Isso aí às vezes é uma adaptação. Vamos dizer, tem que deixar bem claro que é um jogador argentino que está vindo de fora, cultura diferente, tudo novo, moleque de 23 anos. Então a gente tem que ter um pouco de calma e vamos aguardar. Ele está chegando hoje, sexta-feira, para exames médicos e já deve ser incorporado já na equipe na próxima semana. Tá bom, meus amigos? Então, galera, assistiu o vídeo? Dá um like agora, curte, compartilha, traz mais vascaíno para cá. Vamos bater a meta, a cada 1000
inscritos no canal, eu vou sortear uma camisa para os inscritos. Olha que bacana, entendeu? Seja também membro do canal, entendeu? Todo sábado tem um sorteio para o clube de membros. Estamos querendo fechar aí todo sábado. Falta só mais 7 membros para o canal para a gente poder fechar a conta aí de uma camisa, pelo menos todo sábado, uma live especial só para os membros, para a gente fazer um sorteio só para todos os membros. No momento temos 72 membros, 73 membros. Então, cada 20 membros mais uma camisa. E eu quero, se Deus quiser, poder dar uma camisa diária. Olha, se eu conseguir sortear uma camisa diária para cada membro, já estou muito feliz. Tá bom, meus amigos? Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e fui!